Como pode um homem escolhido por Deus, dotado da maior sabedoria que o mundo já conheceu, terminar seus dias marcado por sombras, idolatria e divisão? O que poucos sabem é que os últimos anos do rei Salomão revelam um contraste chocante entre a glória e a queda, entre a sabedoria celestial e a fraqueza humana. A sucessão ao trono de Davi não foi um processo simples nem pacífico. Mesmo com a velhice do rei Davi e os rumores em Jerusalém sobre quem herdaria sua coroa, havia um ar de tensão que percorria os corredores do palácio. Adonias, irmão de Salomão, movido pela ambição, tentou antecipar a sucessão, autoproclamando-se rei com o apoio de figuras importantes como Joabe e o sacerdote Abiatar. No entanto, esse movimento não havia sido autorizado por Davi nem pelo Senhor, o que causou um conflito imediato de legitimidade. Enquanto Adonias realizava um banquete celebrando sua coroação ilegítima, o profeta Natã agiu rapidamente. Ele procurou Batseba, mãe de Salomão, para alertá-la sobre a ameaça ao trono de seu filho e a promessa divina. Juntos, eles foram até o velho rei Davi e relembraram a ele o juramento feito, que Salomão seria o sucessor legítimo. Esse momento dramático, registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 1, revela o início de uma virada decisiva que definiria os rumos do reino. Davi, mesmo debilitado, ordenou imediatamente que Salomão fosse ungido rei em sua presença. A cerimônia ocorreu sob os cuidados dos sacerdotes Zadok e do profeta Natã, acompanhada por uma multidão que celebrou com alegria. A aclamação pública de Salomão como rei não apenas invalidou a tentativa de Adonias, como também consolidou a autoridade divina sobre aquela escolha. O som das trombetas e os gritos do povo ecoaram por Jerusalém, deixando claro quem era o verdadeiro ungido do Senhor. Adonias, ao saber do ocorrido, entrou em pânico. Sua ousadia foi esmagada pela ação divina e pela autoridade de Davi. Ele correu para o altar do templo e se agarrou às pontas do altar, suplicando por misericórdia. Salomão, agora oficialmente rei, mostrou clemência, desde que Adonias se mantivesse longe de novas ambições. Era o início de um reinado que começava com justiça, firmeza e sabedoria, características que logo marcariam a liderança de Salomão. Com o reinado iniciado, Salomão recebeu de Davi não apenas a coroa, mas também conselhos profundos sobre como governar com retidão e temor ao Senhor. O velho rei, em seu leito de morte, falou a Salomão como um pai e como um servo de Deus, relembrando os princípios que sustentaram seu próprio reinado. Davi sabia que o futuro de Israel dependeria da fidelidade do novo rei à aliança com o Senhor. As primeiras decisões de Salomão demonstraram que ele compreendia a gravidade da responsabilidade que havia herdado. O novo rei não hesitou em agir contra os que ameaçavam a estabilidade do trono. Adonias, Joabe e o sacerdote Abiatar foram chamados à responsabilidade por suas ações. Essas medidas firmes não eram apenas políticas, mas também espirituais. Salomão estava limpando o caminho para um governo que começaria alinhado com a vontade de Deus. A ascensão de Salomão foi, portanto, marcada por intrigas, decisões difíceis e uma clara intervenção divina. O novo rei assumia o trono com a bênção do Senhor, com a orientação dos profetas e com o respaldo do povo. Mas o que viria a seguir revelaria que, mesmo com uma base sólida, um reinado pode ser moldado ou destruído pelas escolhas que se fazem ao longo do caminho. Se você valoriza conteúdos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Sua participação fortalece nossa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Logo no início do reinado, Salomão demonstrou que desejava trilhar um caminho diferente dos reis que buscavam glória pessoal.
ele dirigiu-se a Gibeão, um dos mais importantes centros de culto da época, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Era ali que estava o antigo altar de bronze construído por Moisés no deserto. O gesto de Salomão indicava reverência e também um desejo de começar seu reinado em comunhão com Deus. Ele ofereceu 1000 holocaustos naquele altar, um número que impressionava, não apenas pela quantidade, mas pela sinceridade que representava. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho. Não foi um encontro qualquer. O Senhor, que não se deixa manipular por rituais vazios, reconheceu naquele jovem rei uma disposição verdadeira de buscar sua presença. E então lhe fez uma pergunta que mudaria o rumo da história de Israel. Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Esse momento descrito em 1 Reis, capítulo 3, não é apenas grandioso, é profundamente revelador sobre a relação entre o rei e seu Deus. Salomão poderia ter pedido riquezas, vitória sobre os inimigos ou vida longa, mas ele pediu sabedoria. Reconhecendo sua juventude e inexperiência, Salomão pediu um coração compreensivo, capaz de julgar o povo com justiça. Ele se via como um servo diante de uma tarefa gigantesca: governar o povo escolhido de Deus. Sua oração não exibia vaidade, mas temor, humildade e discernimento. Era um pedido raro, vindo de alguém que havia acabado de subir ao trono. A resposta de Deus foi imediata e generosa. O Senhor se agradou da escolha de Salomão e não apenas concedeu a ele sabedoria incomparável, mas também o que ele não havia pedido: riquezas, honra e longevidade, com a condição de que ele permanecesse fiel aos mandamentos. A partir daquele momento, o nome de Salomão começaria a ser associado à sabedoria em todos os cantos do mundo conhecido. O jovem rei havia plantado as bases para um reinado justo, abençoado e promissor. Não demorou para que essa sabedoria se manifestasse de forma prática e impressionante. O caso das 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê se tornou emblemático. Diante do impasse, Salomão propôs que a criança fosse dividida ao meio, não porque pretendesse de fato cometer essa atrocidade, mas para revelar a verdade. A mulher que amava o filho preferiu abrir mão dele a vê-lo morto. Essa foi a prova definitiva. O povo ouviu sobre esse julgamento e passou a temer e respeitar a sabedoria do novo rei. Esse episódio consolidou a imagem de Salomão como um governante dotado de discernimento sobrenatural. Era evidente para todos que o Espírito de Deus estava sobre ele. Os anciãos de Israel, os líderes estrangeiros e o povo comum reconheciam algo diferente em seu rei. Ele não governava apenas com lógica humana, mas com a inspiração divina. Isso atraía admiração e também elevava o padrão moral e espiritual da nação. Mas era apenas o começo. A sabedoria que Salomão recebera não era estática. Ela se manifestaria de forma grandiosa nas decisões políticas, nas alianças diplomáticas e nos projetos ambiciosos que viriam. O trono estava seguro, o povo esperançoso, e a promessa de Deus ainda vibrava no coração daquele que agora era o homem mais sábio da terra. Com o reino estabilizado e a sabedoria divina guiando suas decisões, Salomão voltou sua atenção para uma das tarefas mais sagradas herdadas de seu pai: a construção do templo do Senhor. Davi havia desejado erguer uma casa para Deus, mas foi impedido pelo próprio Senhor por ter sido um homem de guerras e sangue. Coube, portanto, a Salomão, um homem de paz, transformar esse sonho em realidade. O projeto era mais do que um edifício. Era a materialização da presença divina entre o povo de Israel. Salomão não economizou esforços nem recursos. O templo seria o centro da fé de uma nação inteira e precisava refletir a glória de Deus. Cedros do Líbano, fornecidos pelo rei Hirão de Tiro, foram transportados com precisão. Pedras lavradas, ouro puro e bronze fundido compunham cada detalhe da obra.
Os artesãos mais habilidosos foram convocados e o próprio Salomão supervisionava os avanços. Durante 7 anos, o trabalho foi realizado com reverência, sem barulho de martelos ou ferramentas metálicas no local da edificação. Tudo era feito com ordem e santidade. A estrutura do templo impressionava. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, foi projetado para abrigar a Arca da Aliança. Suas paredes internas foram revestidas de ouro e 2 querubins gigantes foram colocados ali, com asas que se tocavam no centro. Era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entraria para fazer expiação pelo povo. A glória de Deus, que havia habitado a tenda do deserto, agora teria um lugar fixo entre os filhos de Israel. Quando o templo foi concluído, Salomão reuniu toda a liderança de Israel, os anciãos e sacerdotes, para a cerimônia de dedicação. A Arca da Aliança foi trazida em uma procissão solene, e quando os sacerdotes a colocaram em seu lugar, uma nuvem encheu o templo, simbolizando a presença do Senhor. Todos ficaram de pé, em silêncio reverente. Era a confirmação celestial de que o templo havia sido aceito e que Deus habitava ali. Salomão, então, proferiu uma longa oração, pedindo que o templo fosse um lugar de respostas, reconciliação e misericórdia. Após a oração, Salomão ergueu-se diante do povo e os abençoou. Ele declarou que o Senhor cumprira todas as promessas feitas a Davi, seu pai. A alegria do povo era imensa e durante 7 dias houve festas, sacrifícios e celebrações. Essa dedicação selou uma nova fase na história espiritual de Israel. O templo não era apenas uma estrutura imponente, era um testemunho da fidelidade de Deus e da aliança com seu povo. Pela primeira vez, Israel possuía um lugar fixo para adorar o Senhor de forma coletiva e reverente. O Templo de Salomão tornou-se um símbolo da unidade nacional e da glória do reino. A fama de Salomão cresceu ainda mais após essa obra. Reis de terras distantes ouviram sobre o templo e desejavam ver sua magnificência com os próprios olhos. Jerusalém se tornara o centro espiritual e diplomático de toda a região. No entanto, por trás de toda essa glória, surgia um sutil desafio: manter o coração voltado exclusivamente para o Deus que habitava naquele templo. Esse projeto monumental, embora tenha consagrado Salomão aos olhos do povo, também plantou as sementes de futuras tensões. O custo elevado, o uso intenso de mão de obra e as exigências administrativas que viriam a seguir teriam impactos duradouros. O templo estava de pé, resplandecente. Mas o que aconteceria quando o rei, tomado por tantas conquistas, começasse a olhar para outros altares? Com o templo de Jerusalém concluído e a paz reinando sobre as fronteiras de Israel, Salomão alcançou o auge de sua glória. Seu governo era marcado por estabilidade política, crescimento econômico e um fluxo constante de riquezas vindas de tributos e alianças. O Palácio Real, as fortificações e as obras públicas mostravam a eficiência administrativa do rei. O nome de Salomão passou a ser respeitado por reis e mercadores de todas as partes, e sua fama não se limitava às suas construções ou tesouros, mas à sabedoria que todos queriam testemunhar com os próprios ouvidos. Foi nesse contexto de esplendor que a rainha de Sabá decidiu visitar Jerusalém. Governante de uma rica região ao sul da Arábia, ela não vinha apenas por curiosidade. A fama de Salomão atravessara desertos, mares e montanhas. Ela desejava testar sua sabedoria com perguntas difíceis, enigmas e dilemas que desafiavam até os sábios de sua própria corte. Sua chegada foi triunfal. Uma caravana carregada de especiarias, ouro e pedras preciosas acompanhava a soberana, demonstrando o respeito que ela nutria pelo rei de Israel. A audiência entre os dois monarcas é descrita em detalhes nas Escrituras.
Salomão respondeu a todas as perguntas da rainha com precisão e profundidade, deixando-a maravilhada. Ela não apenas reconheceu sua sabedoria, mas também ficou impressionada com a organização do palácio, o comportamento dos servos, as vestes dos oficiais e os sacrifícios oferecidos no templo. Nada estava fora de ordem. Para ela, a realidade superava tudo o que ouvira em sua terra. A excelência do reinado de Salomão era visível em cada gesto e estrutura. Em um gesto de generosidade diplomática, a rainha de Sabá ofereceu a Salomão uma grande quantidade de ouro, especiarias e pedras preciosas. Um presente que superava todos os tributos anteriores recebidos por Israel. Salomão, por sua vez, retribuiu com presentes valiosos e tudo o que a rainha desejou. Esse intercâmbio selou uma relação amistosa entre os dois reinos, ampliando a influência internacional de Salomão. A visita também consolidou sua imagem como o homem mais sábio e próspero de sua época. A presença da rainha de Sabá em Jerusalém simbolizava algo maior. Ela representava as nações gentias que buscavam a luz da sabedoria divina através de Israel. Embora não fosse israelita, ela reconheceu a mão de Deus sobre Salomão e sobre o templo que ele havia construído. Suas palavras revelam esse reconhecimento. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Esse louvor vindo de uma estrangeira ecoava a missão original de Israel: ser luz para as nações. Com essa visita, Salomão consolidou uma rede diplomática de alto prestígio. Ele mantinha relações comerciais com Tiro, Egito, Arábia e outras nações vizinhas. Seus navios, em parceria com o Irão de Tiro, viajavam até Ofir e traziam riquezas em abundância. O ouro se tornava tão comum em Jerusalém que a prata já não era considerada valiosa. As rendas do reino, o tributo de nações subjugadas e o comércio naval colocaram Salomão no ápice do poder terreno. Porém, no meio de tanta abundância, começava a surgir uma sutil mudança no coração do rei. A fama, os tesouros e os elogios podiam ser uma bênção, mas também uma armadilha. O prestígio internacional, embora fruto da sabedoria divina, começava a atrair para junto de Salomão alianças que, silenciosamente, carregavam consigo perigos espirituais. À medida que o prestígio de Salomão crescia, também crescia sua rede de alianças políticas. Em tempos antigos, um dos meios mais eficazes de garantir paz e influência entre nações era por meio de casamentos reais. Salomão adotou essa prática com grande intensidade, desposando mulheres de diferentes povos e culturas. Entre elas estava a filha do faraó do Egito, uma aliança que impressionava pela magnitude diplomática, mas que também levantava questões espirituais entre os fiéis de Israel. O número de esposas e concubinas de Salomão aumentou significativamente com o passar dos anos. A Bíblia relata que ele teve 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. Muitas dessas mulheres pertenciam a nações que adoravam deuses estrangeiros: moabitas, amonitas, sidônias e etéias. Embora seus casamentos servissem ao propósito político, o impacto espiritual desses relacionamentos foi profundo e corrosivo. O rei, que outrora havia erguido um templo magnífico para o Senhor, agora começava a erguer altares para outros deuses. Essas mulheres, trazidas de terras distantes, não vieram sozinhas. Com elas vieram seus costumes, seus rituais e suas divindades. A influência foi sutil no início, mas constante. Salomão passou a tolerar práticas que antes seriam impensáveis em Israel. Começou a permitir que suas esposas realizassem sacrifícios em colinas, em locais altos, a deuses como Astarote, Milcom, Camus e Moloque. E com o tempo, o próprio rei passou a participar desses rituais. O coração daquele que fora escolhido por Deus já não era mais exclusivamente do Senhor.
A palavra de Deus havia sido clara desde os dias de Moisés. Os israelitas não deveriam se unir em casamento com povos que adoravam outros deuses. Em Deuteronômio 7, 3 a 4, o Senhor advertira que tais uniões desvirtuariam o coração de Israel. Mas Salomão ignorou essa advertência. Talvez acreditasse que sua sabedoria o protegeria. Talvez tenha se convencido de que controlava tudo. Mas o coração humano é enganoso. E até mesmo o mais sábio pode ser seduzido quando se afasta da presença de Deus. Com o coração dividido, Salomão já não julgava com a mesma clareza. A nação começou a perceber os sinais do enfraquecimento espiritual de seu rei. Aquele que antes buscava a orientação de Deus em todas as decisões, agora parecia ceder ao pragmatismo político e ao prazer pessoal. A sabedoria, que outrora era o alicerce de seu reinado, começou a se tornar um eco distante diante da idolatria crescente que se espalhava pelos altos de Jerusalém. Não se tratava apenas de altares construídos fisicamente, mas de um altar derrubado no íntimo do coração do rei. O amor de Salomão pelas mulheres estrangeiras ultrapassou o amor que tinha pelo Senhor. Esse fato é revelado com clareza no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Era o início de um declínio silencioso, quase imperceptível aos olhos do mundo, mas profundamente visível aos olhos de Deus. O rei mais sábio começava a se perder em meio aos deuses de pedra. Esse desvio não afetava apenas o rei, mas ameaçava contaminar todo o povo. Os líderes influenciam as massas, e Israel, que fora chamado para ser santo, estava agora diante de um rei que levantava santuários para ídolos. O impacto disso reverberaria por gerações. O Senhor, que havia aparecido a Salomão 2 vezes, agora observava a traição de alguém que conhecera sua glória de perto. O afastamento de Salomão do Deus de Israel não passou despercebido diante dos céus. Aquele que fora abençoado com sabedoria e riquezas inigualáveis, agora caminhava em direções opostas à aliança estabelecida. O Senhor, cuja presença outrora encheu o templo, decidiu agir. A resposta divina veio de forma clara e definitiva. A ira de Deus se acendeu contra Salomão. Esse momento marca uma virada espiritual no reino, trazendo à tona as consequências do abandono dos mandamentos do Senhor. Deus falou novamente com Salomão, mas agora o tom era de julgamento. Ele declarou que, por causa da infidelidade do rei e da idolatria disseminada, o reino seria rasgado. Não nos dias de Salomão, por amor a Davi, mas nos dias de seu filho. Essa decisão não anulava as promessas feitas a Davi, mas estabelecia um novo curso, o surgimento de divisões, conflitos e adversários que trariam inquietação ao reino que antes desfrutava de paz. A mão do Senhor, que antes protegia Salomão, agora permitia que seus inimigos se levantassem. O primeiro adversário mencionado pelas Escrituras é Hadade, o Edomita. Ele havia fugido do massacre ordenado por Davi em Edom, quando ainda era criança, e mais tarde retornou com sede de vingança. Com o tempo, Hadade ganhou poder no Egito. Casou-se com uma princesa e se preparou para confrontar Israel. A Bíblia nos mostra que esse inimigo foi levantado por Deus como instrumento de correção. Salomão, que antes vivia sem ameaças, agora sentia o cerco se fechar lentamente. Outro que se levantou foi Rezon, filho de Eliadá, que fugira de seu senhor em Zobá e se tornara líder de um bando de homens em Damasco. Rezon se tornou rei da Síria e passou a hostilizar Israel durante os últimos anos de Salomão. Não se tratava mais apenas de adversários externos, mas de inimigos firmemente estabelecidos, organizados, determinados a enfraquecer o domínio de Jerusalém. A paz que caracterizava o reinado de Salomão estava sendo substituída pela tensão e pelo medo. Mas talvez o adversário mais doloroso tenha sido um de dentro da própria casa, Jeroboão.
Esse jovem talentoso era um oficial do rei, destacado por sua habilidade administrativa e liderança. Salomão o havia colocado como supervisor dos trabalhos forçados da casa de José. No entanto, Deus enviou o profeta Aías para anunciar a Jeroboão que ele receberia o reinado de 10 tribos de Israel. A túnica rasgada em 12 pedaços foi o sinal profético da divisão iminente. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e esperou o momento certo para voltar. Era evidente que Deus estava desfazendo o que antes havia sido estabelecido em honra. A divisão do reino era apenas uma questão de tempo. Ainda que Salomão continuasse no trono até sua morte, o declínio já era visível. A grandeza de Jerusalém estava sendo corroída por dentro, não por exércitos estrangeiros, mas pela infidelidade espiritual que contaminava o coração do rei e da nação. Deus, justo em todos os seus caminhos, estava corrigindo o erro com firmeza. O trono de Israel, que fora símbolo de justiça e sabedoria, tornava-se agora palco de julgamentos divinos. A ira do Senhor não era impulsiva ou vingativa, era uma resposta necessária à quebra de aliança. O tempo da paciência havia terminado, e os adversários, como peças em um tabuleiro profético, se moviam em direção ao cumprimento da palavra. O rei ainda estava vivo, mas sua autoridade já não era mais a mesma. Nesse cenário de desestabilização, um novo ciclo se aproximava. As bênçãos do passado não podiam mais conter as rachaduras do presente. E enquanto o povo começava a perceber que algo havia mudado, o próprio Salomão enfrentava a velhice com os olhos voltados para tudo que havia construído e tudo que começava a ruir. Com os adversários se levantando por todos os lados e a presença de Deus cada vez mais distante, os últimos anos de Salomão foram marcados por uma mistura amarga de glória passada e vazio presente. Aquele que outrora governara com sabedoria divina, agora caminhava entre sombras e silêncios. O peso das escolhas feitas ao longo do reinado começava a recair sobre seus ombros com força. Não há relatos de novos feitos, grandes vitórias ou decisões grandiosas nesse período. Apenas o registro do envelhecimento de um rei cuja alma se tornara dividida. A velhice chegou, e com ela a sensação de que o esplendor do passado já não sustentava a paz interior. Os muitos casamentos, que antes garantiam alianças políticas, agora revelavam sua carga espiritual e emocional. Mulheres que cultuavam deuses estranhos tornaram-se companheiras de um rei cansado, e os altares que ele mesmo mandara erguer continuavam de pé, testemunhando sua rendição à idolatria. A Bíblia é clara ao afirmar que o coração de Salomão já não era perfeito para com o Senhor, como fora o de Davi, seu pai. Durante esses anos finais, é possível imaginar Salomão andando pelos pátios do templo que construiu, talvez refletindo sobre as promessas feitas por Deus e o caminho que havia tomado. Sua sabedoria não desaparecera, mas agora parecia pesar sobre ele como um fardo. O discernimento que outrora impressionava reis e rainhas, agora talvez servisse apenas para discernir a própria ruína. O silêncio do céu, que em outros tempos se rompia com revelações e sonhos, tornara-se o pano de fundo de seus dias. Apesar do afastamento, Deus não o removeu do trono durante sua vida, por amor a Davi. Esse detalhe revela muito sobre a fidelidade do Senhor às suas promessas, mesmo quando os homens falham. Salomão ainda reinava, mas seu governo já não era guiado pela mão visível de Deus. O povo, embora ainda obediente, vivia sob a tensão de mudanças vindouras. As tribos sentiam o peso dos impostos, da mão de obra forçada, das decisões tomadas por um rei que se distanciava do Deus que o havia coroado. Os registros bíblicos não fornecem detalhes sobre a morte de Salomão. Diferente de Davi,
cuja partida foi acompanhada por um discurso final e um clima de honra espiritual, a narrativa do fim de Salomão é breve. Em 1 Reis 11:41 a 43, lemos que ele descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Não há menção de reconciliação, arrependimento ou últimas palavras proféticas. É como se sua história terminasse com um ponto de interrogação, deixando o leitor em silêncio diante do contraste entre o início e o fim. Mesmo sem declarações finais registradas, muitos estudiosos apontam para o livro de Eclesiastes como possível reflexo da alma de Salomão em seus últimos anos. Palavras como vaidade de vaidades, tudo é vaidade, ecoam como confissões tardias de um coração que provou de tudo e encontrou o vazio. O pregador que escreveu esse livro parece falar com voz de quem teve o mundo aos pés, mas perdeu a essência. Se Eclesiastes realmente for fruto de Salomão, ele revela um homem que compreendeu, ainda que tarde, o valor da obediência e do temor ao Senhor. Esses últimos anos não foram apenas o declínio de um rei, mas o prenúncio de um abalo político e espiritual que viria após sua morte. Salomão encerrou sua jornada, coroado de glória humana, mas privado da intimidade com Deus. O rei que começou seu reinado oferecendo 1000 sacrifícios ao Senhor, agora deixava para trás uma nação dividida em espírito, pronta para se fragmentar também em corpo. Após 40 anos de reinado, Salomão morreu. Sua morte não foi acompanhada de alardes ou visões celestiais, mas foi registrada de maneira sóbria e direta nas Escrituras. O homem que havia começado seu governo com humildade diante de Deus e que viu sua sabedoria elevar Israel a um patamar inédito, foi sepultado na cidade de Davi ao lado dos reis que o antecederam. A Bíblia, em 1 Reis 11:43, afirma apenas que ele descansou com seus antepassados. O silêncio ao redor desse momento é eloquente, como se o céu houvesse se calado diante do fim de alguém que havia se distanciado do propósito original. Com sua morte, Salomão deixou para trás não apenas construções monumentais, mas também um rastro de tensões sociais e espirituais. O reino, embora ainda unido, estava cheio de rachaduras. O peso dos impostos, a exaustão dos trabalhadores forçados, os altares pagãos ainda de pé, tudo indicava que a transição não seria tranquila, e de fato não foi. Roboão, seu filho, foi o sucessor natural ao trono, mas herdaria um povo dividido e cansado, sem a autoridade espiritual que havia marcado os primeiros anos do reinado de seu pai. Roboão não era Salomão. Ao assumir o trono, ele buscou conselho dos anciãos que haviam servido seu pai. Eles sugeriram que, aliviando a carga do povo, ele conquistaria lealdade e estabilidade. Mas Roboão desprezou os conselhos dos mais velhos e preferiu ouvir os jovens da corte, seus amigos, que o incentivaram a aumentar ainda mais o jugo sobre Israel. Essa decisão precipitada acendeu a faísca que daria origem a uma divisão irreversível. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelaram, formando um novo reino separado. O que fora profetizado pelo profeta Aías estava agora se cumprindo diante dos olhos de todos. O reino se dividiu em dois: o reino do norte, chamado Israel, sob o comando de Jeroboão, e o reino do sul, Judá, governado por Roboão. A grandiosidade de um reino unido, conquistada com tanto esforço por Davi e consolidada por Salomão, foi rompida por decisões apressadas, orgulho e um legado de desvio espiritual. A divisão não era apenas geopolítica, era teológica e moral. A morte de Salomão, embora discreta nos registros bíblicos, simbolizou o fim de uma era. A glória de Jerusalém ainda reluzia aos olhos estrangeiros, mas internamente o coração da nação estava enfraquecido. Os templos pagãos erguidos pelo antigo rei permaneciam como cicatrizes visíveis de sua queda.
E agora, sob o comando de um filho inexperiente e inflexível, as feridas se abriam ainda mais. A sucessão havia se cumprido, mas a herança espiritual era frágil. A divisão do reino não aconteceu por acaso ou apenas por decisões humanas. Ela foi permitida por Deus como juízo contra a infidelidade de Salomão. O Senhor deixaria Judá sob o comando da linhagem de Davi, por amor ao seu servo fiel, mas permitiria que as outras tribos seguissem outro caminho, para que o povo reconhecesse o peso de suas escolhas. Roboão recebeu o trono, mas não o mesmo favor divino que um dia repousara sobre seu pai, e esse vácuo espiritual logo se tornaria evidente. No fim, Salomão foi sucedido não apenas por seu filho, mas por um período de instabilidade que mudaria a história de Israel para sempre. A unidade que Davi havia conquistado com sangue e Salomão com sabedoria se fragmentou diante da negligência espiritual e da insensatez política. O grande império de Israel, que havia sido luz para as nações, agora se dividia em dois reinos com destinos distintos, ambos ligados ao nome de um rei que começou cheio de temor, mas terminou distante do altar que ele mesmo havia erguido. Mesmo após sua morte, a figura de Salomão continuou a ressoar nas gerações seguintes. Seu nome tornou-se sinônimo de sabedoria, poder e glória, mas também de alerta. As Escrituras preservaram não apenas seus feitos grandiosos, como a construção do templo e o auge político de Israel, mas também seus erros, suas alianças perigosas e sua idolatria tardia. O legado de Salomão é uma síntese de grandeza e fragilidade, um espelho da alma humana diante da responsabilidade espiritual e da tentação do poder. Durante os séculos seguintes, reis que se assentaram no trono de Judá foram comparados a ele. Alguns buscaram seguir seus caminhos de sabedoria e justiça. Outros caíram nos mesmos erros que Salomão cometeu. O templo que ele construiu permaneceu como o centro da adoração israelita por séculos, sendo reformado por reis como Ezequias e Josias, e finalmente destruído por Nabucodonosor durante o cativeiro babilônico. Ainda assim, o nome de Salomão permaneceu associado à sua edificação mais sagrada. Além do templo, Salomão deixou um vasto acervo literário. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares são tradicionalmente atribuídos a ele. Em Provérbios, encontramos a essência da sabedoria prática. Em Cantares, a poesia do amor. E em Eclesiastes, a reflexão melancólica sobre a fugacidade da vida. Essas obras revelam diferentes fases do coração de Salomão, da juventude vibrante ao amadurecimento e, por fim, à velhice reflexiva. Se de fato ele foi o autor de Eclesiastes, ali se encontra um dos retratos mais profundos da alma de um rei que conheceu tudo, mas se esqueceu do essencial. Na memória coletiva de Israel, Salomão permaneceu como um gigante. Seu nome era lembrado nos tempos de glória, citado por profetas e reverenciado em orações. Mesmo Jesus, ao ensinar seus discípulos, mencionou Salomão. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um dos lírios do campo. Mateus 6:29. Isso mostra que mesmo séculos depois, sua imagem ainda simbolizava o ápice do esplendor humano. Ainda que a lição oculta fosse sobre a superioridade da simplicidade e da dependência de Deus. O impacto de Salomão também ultrapassou as fronteiras de Israel. Escritos antigos de outros povos mencionam seu nome e até tradições extra-bíblicas, como a etiópica, afirmam que ele teve um filho com a rainha de Sabá, que teria dado origem à dinastia salomônica da Etiópia. Embora essas histórias não façam parte do cânon bíblico, elas demonstram o quanto sua figura se tornou lendária e poderosa no imaginário de diversas culturas. Contudo, a verdadeira lição deixada por Salomão não está apenas em sua sabedoria ou nos palácios que construiu.
mas nas consequências de seu desvio. Seu legado é um lembrete de que nem a maior sabedoria, nem a maior riqueza, nem o maior poder podem manter um homem de pé se o coração se desviar do Senhor. A tragédia de Salomão não foi a perda do trono, mas a perda da intimidade com Deus. E isso foi o que marcou para sempre sua trajetória. Hoje, quando lemos sobre Salomão, somos confrontados por uma verdade atemporal. Os dons de Deus não garantem fidelidade. A manutenção da presença divina exige vigilância, obediência e temor constante. Salomão teve tudo, mas ao final, seu maior ensinamento é que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Como ele mesmo escreveu em Eclesiastes. E é com esse eco que encerramos a história do rei mais sábio, que terminou solitário diante dos deuses que nunca falaram. E agora, diante da história completa de Salomão, o homem mais sábio que já viveu e também aquele que se perdeu, no final de seus dias, eu te pergunto, de que adianta começar bem se o fim é marcado pelo distanciamento de Deus? O que temos feito com os dons, as oportunidades e as responsabilidades que o Senhor nos confiou? A vida de Salomão não nos ensina apenas sobre reinos e decisões políticas, mas revela o que acontece quando a alma se esfria, mesmo rodeada de ouro, poder e glória. Você já parou para pensar se sua vida está se parecendo mais com o início ou com o fim da história de Salomão? Será que você está construindo altares invisíveis a ídolos modernos? Será que você, como ele, está permitindo que pequenas concessões desviem seu coração daquele que um dia você buscou com fervor? As perguntas são duras, mas necessárias, porque enquanto há vida, há chance de retorno. E se Salomão tivesse mais um dia, será que ele teria destruído os altares estranhos? Será que ele teria se arrependido? A Bíblia não nos mostra um final redentor, mas ela nos dá algo ainda mais valioso, um alerta, um espelho, um convite, que a trajetória de Salomão te mova a rever prioridades, a avaliar onde está o teu coração e a decidir caminhar não apenas com sabedoria, mas com fidelidade até o último suspiro. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Inscreva-se no canal, ative as notificações e esteja com a gente nas próximas histórias. Porque ainda temos muito a aprender com os gigantes da fé e com os seus tropeços também.